Olá, alunos, eu sou o professor Luiz Ricardo, professor de Práticas Agrícolas. E hoje a gente vai falar sobre a importância da agropecuária brasileira. Quem é a agropecuária brasileira? O que é a agropecuária brasileira? Qual relevância ela tem para a nossa disciplina, para os nossos estudos, para a nossa escola, para a nossa região. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona, quais são os conceitos da nossa agropecuária brasileira. E a gente começa dividindo a mesma em duas partes, agropecuária em agricultura e pecuária. Agricultura, basicamente, é o que é oriundo do solo, que é oriundo de produção vegetal. São as matérias-primas que a gente cultiva, então como cana, soja, milho, feijão, arroz. E a pecuária brasileira, basicamente, a criação de animais, a criação de gado, de porco, de ovinos, e as duas em conjunto formam a nossa agropecuária, que é de suma importância para a nossa economia, tanto nacional quanto regional. Basicamente, a agricultura é a produção de alimentos para a gente fornecer matéria-prima para transformação. Então a gente produz alimentos como soja. Soja hoje é a principal cultura produzida na agricultura brasileira. É a principal cultura em aspecto econômico, em aspecto de área e volume de produção. Então hoje no Brasil a gente tem uma grande safra de produção de soja. O Brasil é o maior produtor de soja no mundo, competindo diretamente com os Estados Unidos. Então hoje a gente tem esse ano a ano o Brasil e Estados Unidos brigando como o maior produtor de soja do mundo. Essa matéria-prima ela é de suma importância na produção de ração animal, de farelo, de óleo de soja. Então é uma matéria-prima muito complexa que tem vários produtos a gente consegue produzir. Então, hoje, ela é principalmente exportada para a China e para a União Europeia, sendo a China o grande mercado exportador da soja e sendo o principal produto da balança da agricultura brasileira. Além da soja, a gente tem o milho, que entra como uma safrinha brasileira, a segunda produção do Brasil. O Brasil também é um dos maiores produtores de milho do mundo. Então, a gente produz a soja na primeira safra e entra produzindo milho na segunda safra. O milho, assim como a soja, é uma matéria-prima de exportação que vai muito para a China, e é onde a gente consegue produzir ração animal, farelo, óleo de milho também, entendeu? E é a cultura assim, de grande produção em segunda safra no Brasil. Soja, milho, a gente tem o algodão, a gente tem a cana-de-açúcar, a gente tem o feijão, um arroz, a mandioca. O Brasil, dentro da agricultura, é considerado, não à toa, o celeiro do mundo, porque a gente é primeiro produtor de soja, é primeiro produtor de milho, somos um dos maiores produtores de algodão do mundo, de cana-de-açúcar. Com a cana-de-açúcar, a gente produz, por exemplo, além do açúcar, como o nome da mesma já diz, né? E o álcool, o etanol, que é utilizado como combustível. Além da cana-de-açúcar, a gente tem o feijão, o arroz, que é base da alimentação do povo brasileiro. Então, o que a gente consome em casa? Arroz, feijão. Principalmente, é o prato principal do brasileiro hoje. Além do arroz e feijão, a gente tem a mandioca. A mandioca, ela é principalmente uma cultura de subsistência, uma cultura da agricultura familiar, produzida por pequenos produtores. Que a agricultura não é só aquela grande fazenda de soja, não é só aquela grande fazenda de milho, de algodão, ou aquela grande usina de cana-de-açúcar. A agricultura também é aquela mandioca produzida pelo agricultor familiar, produzido na chácara de 15 hectares, no sítio de 20 hectares. Aquele pequeno produtor que produz para o seu consumo, que produz para vender na feira, para vender no mercado. Isso também faz parte da agricultura. E o Brasil hoje, ele tem essa grande representatividade no mercado mundial e nacional. Então a agricultura, ela faz parte do PIB nacional. Então ela sustenta em grande parte a economia nacional. Então assim, a gente tem na nossa região, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, como um polo agrícola e pecuarista. A gente tem um polo de produção agropecuária aqui. O Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de soja do país. Fica atrás do Mato Grosso, do Paraná, do Goiás, mas é um dos maiores produtores de soja, de milho. Tem uma agricultura familiar gigantesca na nossa região. Então a agricultura está presente no nosso dia a dia, está presente na nossa alimentação, está presente no nosso vestuário com algodão, que é feita as roupas que a gente utiliza, está presente em todo o nosso dia a dia. E dentro da agropecuária, além da agricultura, a gente tem a pecuária. Nós temos também, dentro da agropecuária brasileira, a parte da pecuária. O que seria a pecuária? A pecuária é o conjunto de processos técnicos utilizados na domesticação dos animais. Então, criação de bovino, criação de suíno, criação de aves, de caprino.
como região, tem como cultura, considerar a pecuária apenas a criação de gado, a criação de bovino. Então, falou em pecuária, criação de bovino. Não, a pecuária engloba todas as outras criações animais que a gente tem na nossa região, em todos os lugares. Então, a gente tem a criação de bovinos para produção de carne e leite, suíno, produção de carne, aves, produção de carne e ovos, que também faz parte desse complexo agropecuário que a gente tem na nossa região. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, é o maior produtor de carne bovina do Brasil. Então a pecuária está presente também na nossa realidade, no nosso dia a dia. Assim como a agricultura, ela também faz parte da nossa região, ela também tem uma importância econômica, ela também tem uma importância regional conosco, para a produção de carne, leite, ovos, lã, entre outros fatores. Então, entendendo um pouco como que é essa dinâmica da agropecuária brasileira, agricultura e pecuária, a gente passa a entender o grau de importância das duas. As duas estão presentes em todo o país, as duas estão presentes em todas as classes. Em todas as classes, eu digo, na grande escala, o produtor grande que tem aquela fazenda de 1.000, 2.000 hectares, até naquele produtor de 10 hectares, 5 hectares, 15 hectares, que produz para a sua comunidade mais próxima, que produz para o seu consumo. Então, a agropecuária brasileira, a agricultura e pecuária, ela está presente no nosso dia a dia. A seguir, a gente pode ver nos slides alguns dados específicos que enumeram o quanto o Brasil produz. A gente pode observar que no caso da soja, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, carne de frango, o segundo maior do mundo. Laranja, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, exporta para a União Europeia, exporta para os Estados Unidos. Então, esses dados que aparecem na tela enumeram só isso que a gente vem falando, o quanto a agropecuária brasileira é importante para a nossa região. E dentro da agropecuária, dentro da agricultura e da pecuária, a gente tem os sistemas de produção. Quais são esses sistemas de produção? Na agricultura, a gente tem basicamente a agricultura de subsistência e a agricultura empresarial. O que seria a agricultura de subsistência, professor? Subsistência é aquele pequeno produtor com uma área um pouco menor, de 10, de 15 hectares, que produz para o consumo da sua família, que produz para o seu consumo ali. Não apenas isso, intermediadamente, ele tem a produção para a comunidade dele, ele vende para o vizinho, ele faz uma troca, às vezes eu tenho um porco, ele tem um caprino que eu quero, é feita aquela troca, é aquela comercialização regional, aquele produtor que vai levar na feira da cidade mais próxima para vender, que vai vender no mercado do bairro, entendeu? Que vai levar para aquele produtor. A agricultura de subsistência é aquele pequeno produtor que com a sua área ele consegue produzir alimento para a sua família e para a comunidade, e tirar um pouco de renda dali. E além disso, a gente tem a agricultura empresarial, que são os grandes produtores, que são as grandes fazendas produtoras de soja, as grandes fazendas produtoras de milho, as usinas de cana-de-açúcar, que têm suas grandes plantações de cana, entendeu? As grandes fazendas de produção de algodão, que são fazendas de 1.000, 2.000 hectares, que produz basicamente o seu produto, a sua matéria-prima, para exportação, produz em escala, precisa de bastante maquinário, precisa de um alto investimento. Então a agricultura empresarial, ela está diretamente mais ligada para a produção de exportação, enquanto que a subsistência está diretamente ligada ao consumo interno nosso, consumo da nossa região. É um alimento que está mais próximo da gente, é um alimento que está no nosso dia a dia, no nosso prato. Geralmente vem da agricultura de subsistência, agricultura familiar, aquela agricultura que está ao nosso lado, enquanto que a empresarial está em sua maioria ligado à exportação. Além dos sistemas de produção da agricultura, a gente tem também os sistemas de produção da pecuária, que é basicamente extensiva e intensiva. Tem sistemas intermediários? Tem, mas basicamente são os dois. Extensiva é aquela criação mais solta, aquela criação mais antiga, mais tradicional, que foi a primeira a começar no Brasil. E a criação intensiva, que seria semelhante aos confinamentos hoje, aquela criação onde se utiliza menos espaço, se utiliza mais ração, que o animal fica mais preso. Então, dentro da pecuária, nós temos esses dois tipos de criação. Entendendo um pouco o que é a agricultura, o que é a pecuária, entendendo um pouco os sistemas de produção, vendo a importância e o impacto que a agropecuária tem no Brasil,
a gente precisa entender também quais são os desafios. Professor, o senhor falou que a agricultura é muito grande no Brasil, que a pecuária é muito grande no Brasil, que as duas são de suma importância para a economia brasileira. Parece que é tudo bom. Tem desafios, professor? Tem. A agropecuária tem seus desafios. A agricultura, a pecuária tem os seus desafios. Quais são eles? Principalmente, aumentar a produção sem aumentar a área, produzir com sustentabilidade. A agricultura e a pecuária passam por um grande desafio, que é produzir mais com menos áreas, que é produzir mais sem afetar o meio ambiente, que é produzir mais sem que haja mais desmatamento. Então, o grande desafio hoje da agropecuária brasileira é aumentar a produção sem aumentar muita área. Por que isso? Porque a população vem aumentando, a necessidade, a demanda de alimentos vem aumentando. Então, produzir mais com menos áreas é de suma importância para a agropecuária brasileira. Além disso, produzir alimentos com mais qualidade. Hoje a população procura qualidade. Hoje as pessoas vão ao mercado, elas querem um alimento mais saudável, elas querem um alimento com menos uso de defensivos agrícolas. Então, esses são os dois principais desafios da agropecuária brasileira. Eu espero que todos vocês tenham entendido o conceito de agropecuária, a definição de agricultura, de pecuária, que tenham entendido o quanto ela representa para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. É esse conceito de suma importância. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, espero que todos estejam bem e até a próxima.